Por que será que o Bitcoin pode te deixar rico? Existem questões por trás do Bitcoin, das criptomoedas, que você precisa entender para saber por que está fazendo a coisa certa ao comprar. O Bitcoin, assim como qualquer outra moeda, ele terá valor se as pessoas derem valor a ele, assim como o real, o ouro ou outros ativos. Então, se as pessoas deixarem de acreditar e não tiverem interesse, essas moedas deixarão de existir, como qualquer um ativo. É pela necessidade, pela escassez daquilo que as pessoas estão buscando. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar por que você pode ficar rico no futuro se você tiver Bitcoin, ainda que muito pouco, ainda que uma fração. Mas lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos, então você precisa fazer seus próprios estudos para fazer as melhores escolhas. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, ou seja, uma forma de dinheiro digital que não é controlada por nenhum governo ou instituição financeira central. Foi criada em 2008 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto e lançado como software de código aberto em 2009, que faz os mineradores de Bitcoin. Os mineradores de Bitcoin desempenham um papel crucial na rede, sendo responsável por validar, registrar as transações na blockchain, garantindo a segurança e integridade do sistema. Assim fazem a verificação de transações, a resolução de prova de trabalho, o consenso para validar, e o primeiro minerador a encontrar a solução correta pode propagar o bloco na rede e receber uma recompensa em Bitcoin. E para saber como você pode ficar milionário, e se há essa possibilidade de você ficar milionário por Bitcoin, a gente já falou aqui que o ativo se torna de valor ou não pela busca e a escassez por esse ativo. Então, a gente olhando para o número de milionários que são projetados para 2026, a gente pode ter uma noção, comparando a oferta de Bitcoin, a possibilidade que você tem de ficar milionário com Bitcoin. Quantos milionários existem no mundo? Banco estima 87 milhões em 2026. Levantamento do banco Credit Suisse mostra que em 2026 haverá mais de 87 milhões de pessoas com patrimônio de pelo menos $1 milhão, 40% a mais do que 62 milhões do ano passado. Ou seja, em 2026 a gente pode chegar ao número de 87 milhões. Agora, quantos bitcoins ao máximo serão distribuídos pelo mundo? Vejam só que o Bitcoin, ele já foi distribuído até hoje 19 milhões de Bitcoin, quase 20 milhões. E o número total que será distribuído são 21 milhões de Bitcoin até o fim do seu ciclo de mineração. Então, pensando que a gente até 2026 teremos 87 milhões de milionários e o número máximo de Bitcoin são 21 milhões. Então, pensando assim, é fato que nem todos os milionários do mundo, no final da mineração de Bitcoin, terão um Bitcoin cada um. Então, é um número desproporcional à quantidade de milionários. E como é um ativo que vem se valorizando muito e está havendo uma busca no mercado por ele, é provável que ele valha muito e nem todos têm. Agora, quem garante que o Bitcoin vai existir no futuro? Nada, ninguém garante. Assim como o ouro, o dólar, nós não temos garantias de que nenhum ativo, nenhuma moeda existirá no futuro. Como foi falado no início, a realidade é que a busca pelo ativo, o valor que as pessoas dão é que fazem ele existir. A partir do momento que as pessoas não buscarem, não tiverem interesse, eles deixarão de existir. E para quem não se lembra, o governo, quando explode uma moeda de tanta emissão de notas e de dinheiro, eles acabam trocando essa moeda por outras. Então aquele valor, aquele ativo que você tinha, que já valia pouco, ele começa a valer nada. A diferença do Bitcoin para outros ativos, outras moedas criadas pelos países, é que o Bitcoin ele não pode ser emitido mais do que ele foi programado. Ele foi criado numa blockchain, em um sistema de programação, em que o limite já foi estabelecido e não tem o controle, nenhum governo tem o controle de sua produção. É impossível que sejam criados mais bitcoins do que foi programado originalmente. Quem garante que essas pessoas, vai haver o interesse das pessoas, dos grupos pelo Bitcoin? Ninguém garante nada, como foi falado. Mas o fato que existe hoje é que as grandes instituições, grandes bancos, instituições financeiras principalmente, pessoas de alto poder aquisitivo, elas vêm transformando parte do seu patrimônio em Bitcoin. Já vem considerando como uma moeda que vai trazer uma segurança no futuro. Empresas, por exemplo, como a BlackRock, grandes bancos do mundo todo, países inclusive como El Salvador, já adotam o Bitcoin como sua moeda principal,
Então, a partir do momento que a gente acredita que essas instituições, essas pessoas que têm muito dinheiro buscam a moeda, é muito difícil acreditar que eles deixarão que essa moeda seja destruída. A gente vê nessa matéria aqui quem são os grandes donos dos bitcoins no mundo. Bitcoins perdidos, cerca de 2 milhões e 400. Plataformas de negociação, 2 milhões e 300. Bitcoins perdidos porque, como foi falado, o Bitcoin é criado num sistema de programação que é impossível ser mudado. E aquelas pessoas que perderam seus bitcoins em carteiras físicas, por exemplo, não adianta que não vão recuperar. Não podem ser criados mais esses bitcoins que essas pessoas tinham. Baleias desconhecidas, 1 milhão e 600. Bitcoins a minerar, 1 milhão e 400. Ou seja, a gente tem 19.600 e podemos chegar até 21 milhões. Então, 19 milhões e 600, a gente pode chegar até 21 milhões. Então, hoje só falta 1 milhão e 400 para minerar. E outras pessoas, outras celebridades, pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo. Quanto será que o preço do Bitcoin pode chegar? Né? Quanto a gente está falando aqui do valor máximo que o Bitcoin pode chegar? A gente não tem certeza de nada, como foi falado. No mundo econômico nada é certo, tá? A gente faz projeções, o Bitcoin é mais um ativo que ingressa na economia, então a gente não pode garantir nada, mas a gente pode fazer planejamento e traçar estratégias. E dentro dessas estratégias, a gente vê hoje, por exemplo, o Bitcoin está a 65.126 dólares, tá? Um Bitcoin está valendo isso. Se a gente olhar para um método, um gráfico aqui, Stock to Flow, a gente verifica os padrões desse gráfico em todos os momentos que a gente teve um halving, tá? E a gente vê aqui, esse roxinho é o momento aqui onde acontece o halving. E depois que vem esse roxo, ele explode de cima até o amarelo e o verde ali mais ou menos. Então a gente vê que em todos os ciclos houve essa explosão, ele subiu até o amarelo, depois ele cai, vem aqui no roxo de novo, e depois do roxo ele explode até o amarelo, depois ele faz uma correção, depois vem, chega no roxo, explode até o amarelo novamente. O último ciclo, ele saiu de 5 mil dólares, foi em 2020, explodiu e chegou até 63 mil dólares. Depois ele corrigiu, voltando aqui, a gente tem até 50 mil dólares, 15 mil dólares, tá? E depois dos 15 mil dólares, ele subiu e aqui a gente está no halve, 65 mil dólares exatamente hoje. E a ideia é que o próximo ciclo ele chegue até a metade de 2025. Então, a gente projetando até 2025, aqui a metade de 2025, a gente imagina aqui a possibilidade do Bitcoin chegar a 440 mil dólares. Agora, o Bitcoin vai chegar a 440 mil dólares? Não exatamente. O Bitcoin hoje tem uma capitalização de mercado de 1,28 trilhões aproximadamente. A gente tem o mercado aí com 1,30 e alguma coisa trilhões, mas bota aí 1,2 trilhões só do Bitcoin. O Bitcoin ele pega mais ou menos ali a metade do mercado, a capitalização de mercado. O Bitcoin sair de 65 mil dólares e chegar a 440 mil dólares, ele vai sair de uma capitalização de mercado de 1,2 ali, 1,2 alguma coisa, até 8 trilhões de dólares. É muita coisa. É possível? É possível, mas é difícil. Já está muito razoável. A gente pensa aí, o papo do Bitcoin está aproximadamente uns 250, 300 mil dólares cada Bitcoin. E a gente pensando também numa capitalização de mercado. Para as outras criptos, que elas pegam mais ou menos 50% da capitalização de mercado, chegando aí a 5 trilhões para as outras criptos, a gente está falando aí de criptos que vão se valorizar 10, 20, 50 e até 100 vezes. É um número absurdo que a gente não vê em outros tipos de investimento. Então a gente viu que os mineradores, eles recebem bitcoins por blocos minerados. Então cada bloco minerado, até o último halving que aconteceu dia 20 agora de abril, os mineradores ganhavam um pouco mais ali de 6 bitcoins por bloco. Cada halving ele corta pela metade a recompensa, então caiu para 3, pouco mais de 3 bitcoin por bloco. Então quando os mineradores recebem algo em torno de 450 bitcoins por dia. Então o resultado disso é que, havendo uma menor oferta de bitcoin no mercado, está aumentando, por outro lado, a quantidade de pessoas e instituições que estão comprando bitcoin. Então a lei da oferta e da demanda. Está diminuindo a oferta de Bitcoin, está aumentando a demanda. É fato que isso vai empurrar o preço para cima. Por isso que o Bitcoin tem se valorizado, porque ele não tem a possibilidade de aumentar a oferta. Então hoje o Bitcoin ele tem uma oferta menor do que o ouro.
ele está menos inflacionário do que o ouro. No próximo halving, daqui a 4 anos, vai cair por menos de 2 bitcoins por bloco, 1 e pouco por bloco. Então é muito pouco e essa redução vai causar um aumento significativo do valor do ativo. A gente vê aqui cada um dos halvings. O halving aconteceu em 2016, o preço explodiu. A gente vê o outro halving aqui que aconteceu em 2020, o preço explodiu. Depois há uma correção. A gente teve um novo halving aqui, a gente está numa fase de acumulação e é muito provável que o preço suba novamente com esses aumentos diferenciados. E é fato que junto com eles vão as outras criptomoedas que vão ter valorizações absurdas. Então, existem 3 pontos principais que colocam o Bitcoin na frente de outros ativos de várias outras moedas, ou melhor, de todas as moedas de todos os países. O Bitcoin é uma reserva de valor, como existem outros ativos que são. Como está havendo uma tokenização de ativos, a transformação de ativos em tokens e ativos digitais, o Bitcoin já sai na frente porque ele já foi criado assim. Ele já é um token digital desde a sua origem. E diminuindo a oferta, aumentando a demanda, é fato que a chance de valorização é muito grande. Agora, o segundo motivo, pensa que as moedas do mundo são inflacionárias. Os governos produzem cada vez mais moedas. E o Bitcoin não acontece isso, pois o Bitcoin é deflacionário. E não há possibilidade de criação de mais moedas, então há uma menor oferta e há um aumento da demanda, o que causa o aumento do preço natural como qualquer um outro ativo. E lembrando que tem muitas pessoas que têm o Bitcoin custodiado que não vendem, então diminui muito mais ainda a circulação de Bitcoin. A gente vê o volume de Bitcoin, a movimentação, diminuindo porque as pessoas estão custodiando e guardando esses Bitcoins em suas carteiras. Parte positiva, né, a notícia boa, é que ainda há Bitcoins à venda. A gente pode comprar Bitcoin e a gente não precisa comprar um Bitcoin inteiro, que hoje seria 65 mil dólares, mais de 300 mil reais. A gente pode comprar uma fração, uma pequena fração, com 10 dólares, por exemplo, nas corretoras, você consegue comprar uma fração de Bitcoin. E o terceiro ponto, diferente de outros ativos, é que o Bitcoin, diferente também de outras moedas, que as pessoas vêm abandonando, vêm deixando de confiar nas moedas, somente porque por trás delas estão os governos, está havendo um aumento da caçada por Bitcoins. Cada vez mais pessoas vêm tomando conhecimento, grandes instituições vêm aumentando sua confiança no Bitcoin e vêm aumentando o aporte dos seus fundos no ativo. E principalmente quando a gente fala dos milionários. Os milionários não compram Bitcoin por 60 mil dólares para vender por 65. Eles compram acreditando que vai haver uma valorização absurda no futuro e eles não podem estar de fora dessa valorização. Então aqui fica a dica, não ignore a existência do Bitcoin. Se você tem dúvida, estude, avalie, olhe um pouco para a economia, pense como funciona a economia, porque talvez você esteja deixando passar uma das grandes oportunidades que você não teve durante sua geração, e algumas décadas até. Então vamos ficando por aqui, quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber muito conteúdo de educação financeira e economia, e não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão aí indicados para vocês. Muito obrigado!